Então, obrigada, pessoal, pela participação nesse nosso encontro, né? Que a gente vai fazer o relatório da palestra que a gente fez em 2019 nas escolas do município, dos Heróis Negros, do projeto Diversidade. Então, a Coordenadoria de Promoção de Igualdade Étnico-Racial agradece a participação, então, do professor Adriano Zanandrea, da professora Ana Clara, da Luciane, Ana Carla. professora Ana Carla, Isso. da estagiária de Serviço Social, Luciane, estagiária da Coordenadoria, e eu sou a Alessandra Pereira, a gerente da Coordenadoria. A gente vai, então, falar agora desse projeto. Então, só para iniciar a nossa fala, eu vou pedir, então, para a gente se apresentar, falar um pouquinho mais do nosso currículo, quem a gente é, né, nesses nossos locais de trabalho, para a gente poder depois iniciar a falar um pouquinho do projeto, para a gente poder chegar nos gráficos e no que nos trouxe aqui hoje, né, que é falar do resultado desse projeto que foi apresentado nas 59 escolas do município que nos receberam e nas 6 escolas de EJA que a gente apresentou esse projeto. Então, meu nome é Alessandra Pereira, eu estou nesse momento gerente da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Étnico-Racial e eu e a Luciane foi quem apresentou esse projeto nas escolas em 2019. Pode falar, Luciane. Então, bom dia. Meu nome é Luciane. Eu sou estudante de Serviço Social pela UFS e faz mais ou menos 2 anos, quase 2 anos, que estou de estagiária na Coordenadoria de Promoção de Igualdade Étnico-Racial, trabalhando junto com a Alessandra nos projetos, nos desenvolvimentos de várias atividades, né? Então, para mim tem sido também um período bem bacana de aprendizado e de poder contribuir também. Me identifico com a causa, então é bem bacana. A gente pode conhecer várias pessoas, instituições e ir trocando ideias e construindo coisas juntas, né? Então, seria isso. Agora eu passo a palavra para o Adriano. Meu nome é Adriano Zanandrea, sou professor de História e atualmente eu estou assessor pedagógico aqui na Secretaria, mais em parte de questão da musicalização, com bandas escolares, né, ações complementares, que inclusive tem linguagens artísticas que dialogam com a própria questão, né, de problematizar a questão racial, enfim, né, porque a música tem essa condição de trazer, né, essa discussão. E também assessorei junto com um grupo que trabalhou anos anteriores essa questão étnico-racial enquanto secretaria, né? Participei contribuindo dessa forma, assim. E agora estou aqui para conversar um pouquinho sobre o assunto. Bom dia, eu sou a professora Ana Carla Cucu, eu trabalho na prefeitura há mais ou menos há 30 anos, eu trabalhei 15 anos na escola e depois eu trabalhei na assessoria pedagógica e na implementação da lei, de todos esses assuntos relacionados à igualdade racial, à promoção da lei 10.639, né? E implementei isso como política pública aqui no período que eu fui assessora e hoje estou trabalhando em outro setor aqui na Secretaria. Está sempre atuante, né, e nessa área. Então tá, obrigada, pessoal. Então a gente vai começar a apresentar o projeto. Então o projeto Diversidade, que tem dentro dele os heróis negros, a gente teve a ideia no início de 2019 levar para as escolas a história dos heróis negros brasileiros, né? Porque a gente sempre fala bastante de personalidades negras mundiais, né? A gente fala de Martin Luther King, a gente fala de Nelson Mandela, e a gente sabe o quanto eles são importantes, o quanto a luta deles nos inspirou, né? Trouxe força para a nossa luta, mas a gente precisa de heróis brasileiros, né? De heróis presentes aqui no nosso dia a dia e saber
que dentro do nosso país teve uma luta muito forte, muito grande, e que a nossa conquista de liberdade não veio de mãos brancas, né? Veio de mãos negras que lutaram muito para que ela acontecesse, né? E que se ela tivesse acontecido como essas mãos pretendiam, lutaram e trabalharam, ela teria sido diferente, né? Teria sido com menos, com mais, como é que eu vou dizer, com mais direitos para os negros. A gente não teria sido só largado à margem da sociedade, sem um emprego, sem uma política, sem uma terra para poder continuar a vida de trabalho, a vida com dignidade. Então, nós pesquisamos bastante para poder começar com 6 heróis. Então, nós pensamos em 6, né? Não é um número mágico, mas nós pensamos em 6 para ter 3 homens e 3 mulheres, né? Uma igualdade de gênero. Nós pensamos que tivesse personalidades gaúchas, né? Porque também existe, né, uma lenda, um senso comum, como todo mundo sabe, eu sou carioca, e a gente lá no Rio de Janeiro tem a ideia de que todos os gaúchos são loiros dos olhos azuis. E a gente precisa desmistificar isso, de que existem muitos negros no Rio Grande do Sul, que houve escravidão aqui, que a escravidão aqui não foi branda e nem de amizade entre os senhores e seus escravos. Pode ter acontecido, sim, né? A gente não é o dono da verdade, a gente não estava aqui vivendo naquela época, pode ter acontecido, sim, momento de amizade entre senhores e escravos, mas não foi na sua totalidade. Na sua totalidade foi como em todo o Brasil, né? Uma relação de donos e escravos. E a gente precisa apresentar isso. Então, eu vou pedir para a Luciane, então, mostrar os nossos adesivos, né? Então, a gente encontrou o Almirante Negro, né, que é de Rio Pardo, o João Cândido. A gente encontrou... Pode ir passando, Lu, até chegar no João Cândido, por favor. Esse. Então, a gente encontrou o João Cândido, né, que é um gaúcho de Rio Pardo, que é aqui do sul do Brasil. A gente encontrou a Luísa Bairros, que é de Porto Alegre, né, e que é bem mais atual, que chegou a ser ministra do primeiro ministério lá da... Ai, desculpa, esqueci o nome do ministério. Da promoção de igualdade racial. E ela foi muito importante porque ela já era uma ativista muito forte aqui no nosso estado e depois ela chegou a ir para a Bahia por se sentir mais fortalecida na sua história, né, como negra. E todos dois mostram em momentos diferentes, né, o quanto eles lutaram pela liberdade, pela cultura, né, porque o João Cândido, por exemplo, ele não foi nem levado ao panteão de heróis, né? Porque ele não é considerado um herói pela Marinha Brasileira, porque ele participou do levante do início do século na Marinha contra os atos de chibatadas que era dada aos marinheiros, né? Que vai ter agora o seu auge no dia de amanhã, que é o dia 27 de novembro, que é o dia que é a revolta da chibata, que teve o seu auge no dia 27 de novembro, que a gente pretende amanhã fazer um comentário, uma lembrança, né, no Instagram, Vidas Negras. E ele é lembrado por nós, negros, né? Mas ele não é lembrado pela história do Brasil. Então, esses são os 2 negros que a gente trouxe do Rio Grande do Sul. E a gente lembrou, então, uma negra da região sul, que é a Antonieta de Barros,
que ela é uma professora de Santa Catarina e ela chegou a ser deputada, ela é a primeira deputada negra eleita no Brasil. E ela também tem uma história de luta lá em Santa Catarina, na questão de demonstrar às pessoas o quanto é importante estudar, e ela ajudou não só a negros, mas a várias pessoas a aprender a ler e escrever. Então a gente também tenta demonstrar, como herói negro, que ele não pensou só nos negros, né? Os heróis negros, eles olharam para a sociedade, porque como eles eram marginalizados, eles conseguiam olhar para a sociedade em geral. E ela foi uma pessoa que ajudou várias pessoas a aprender a ler e escrever, né? Porque é muito importante a gente ter essa cultura para poder entender o que acontece ao nosso redor, principalmente a perceber quando a gente está passando pelos atos de racismo. Então, aqui da região sul, a gente, na primeira leva de heróis negros, reconheceu esses 3. E depois a gente comentou do Luiz Gama, né, que ele, sim, é reconhecido nacionalmente, né, foi reconhecido pela OAB como a primeira pessoa sem diploma, reconhecido como advogado, porque ele conseguiu libertar da escravidão mais de 500 negros, porque desde 1850 o Brasil não podia receber mais navios negreiros, porque já havia uma lei internacional que impedia esse comércio. E o Brasil, né, continuava recebendo clandestinamente, então quem chegava no Brasil depois dessa lei, desse ano, era livre. E ele conseguia aprovar e libertar. E ele também era outra pessoa que conseguia ver as pessoas marginalizadas e advogar para pessoas brancas e para outros imigrantes também. Então, ele foi uma pessoa que no funeral dele parou São Paulo pela luta e ativismo dele. Nós tivemos também a Aquatume, né, que a gente pesquisou a história dela e descobriu que ela é a avó do Zumbi. Ela veio princesa, né, lá do país dela, e comandante militar, então era uma pessoa já preparada, que é bem diferente do que o senso comum comenta, né, que os negros vieram, em sua maioria, já escravizados, entregues por outros negros, eram do interior. Não, na África já havia todo um primeiro mundo, vamos assim dizer, de comércio, de inteligência, de cultura, e ela era uma comandante militar no país dela, e veio porque perdeu uma guerra, veio como prisioneira, né? Ela perdeu a guerra, virou prisioneira e veio escravizada para o Brasil. E aqui ela ajudou a construir o Quilombo de Palmares, e ele foi se reinventando, se reconstruindo e viveu por 100 anos. E o último comandante desse quilombo foi o neto dela, Zumbi, e que, entre vários comentários, que agora no dia 20, né, sempre são relembrados, de que ele tinha escravos, de que ele era uma pessoa má dentro do quilombo. Pode passar, Lu. A gente lembra que isso são histórias de senso comum, não há provas sobre isso, né? E o que a gente sabe é que com registros, né, há registros lá em Alagoas, que agora que a gente pesquisou e achou de que realmente o quilombo foi por várias vezes atacado e foi defendido até que ele foi entregue por um dos negros que foi capturado e torturado e foi decapitado, e para servir como exemplo de que não vale a pena fugir do poderio branco, né? De que os negros vão sucumbir de qualquer forma ao poderio branco, apesar do quilombo ter vivido por 100 anos e lá
ter vivido em comunhão brancos, negros e indígenas. Eu acho que esse é o maior legado do Quilombo, mostrar que brancos, negros e indígenas podem viver sim em comunhão dentro de um local onde eles são respeitados e podem dividir a questão de como viver em comunhão, de viver da melhor maneira possível, porque, claro, num quilombo não tem conforto, porque eles têm que estar sempre se defendendo e vivendo do que plantam, e eles tinham algumas trocas, né, que eles conseguiam fazer com o povo branco em volta, que vivia em volta do quilombo. Então, esse é o projeto que a gente levou nas escolas, que a gente explicava para os alunos. Aqui é um resumo do resumo, porque a gente apresentava a história. Pode tirá-lo, por favor. Esse é um resumo, porque a gente apresentava a história deles, apresentava um vídeo da Cor da Cultura, com o artista, né, que tinha um artista que representava, né, o personagem. E então levava uns 40 minutos cada apresentação. Então, para cada turma era um personagem. E esse adesivo era entregue para cada aluno. E a gente dizia para o aluno colar no seu caderno, onde a professora permitisse, né? Para que ele tivesse uma recordação da aula e para que quando alguém perguntasse quem é esse personagem, ele poder comentar alguma coisa do que a gente tinha contado da história. A gente abria para perguntas, né? E eles sempre tinham alguma curiosidade. E a gente entregava um questionário posteriormente, que foi pensado com a Luciane e a supervisora dela de estágio, né? Que ela pediu. A supervisora da Luciane e a Luciane conversaram e foi pensado como a gente podia quantificar o que era passado para os alunos, né? E daí surgiu a ideia do questionário. A gente passava para os alunos e eles devolviam no mesmo dia, né? Quando a gente fazia a palestra. Porque era bem simples o questionário. Cada pergunta é um gráfico desses que a gente vai conversar agora. Então era bem rápido. E a gente atendia turmas do 6º ao 9º ano, né? Era conversado com a escola, porque quando a gente levou na SMED e conversou com o Adriano e com a Maria Fátima, que na época eram os responsáveis, né? Pelo setor étnico-racial, que foi quem liberou a nossa entrada nas escolas, né? Porque a gente tem que passar por isso. Eles deram a ideia da gente falar para o 6º ano, mas quando a gente chegava na escola e falava para o 6º ano, algumas escolas diziam, não, mas a gente está trabalhando isso no 8º, no 7º, será que vocês podem voltar para falar nessa turma? A gente voltava. Então, por isso que em algumas escolas a gente falou no 7º, no 8º, no 9º, foi por isso, tá? A convite da escola. E a gente falou nos EJAs também. Né, que o Adriano era responsável pelos EJAs também, se eu não estou enganada, e daí ele liberou que a gente pudesse ir lá. E daí a gente passou os questionários e foi muito gratificante, né, a gente falar com os alunos, a gente ficou muito feliz com o retorno dos alunos e dos professores, né, porque muitos se interessaram em dar continuidade ao trabalho, no sentido de que a professora da informática fazer pesquisa, da professora de geografia, por exemplo, no Zumbi, dizer que na época do Zumbi aquela parte do Brasil pertencia a Pernambuco e agora pertence a Alagoas, ou é o inverso, que agora também não me lembro, tá? Fazer a professora de história comentar o ano que era, que parte da história estava acontecendo, né? Então, a gente viu que os professores também abriam um leque de outras formas de conversar, né, sobre aquela história. Por exemplo, descobrir onde que Antonieta de Barros morava, em Santa Catarina, o que acontece naquela região agora. Então, a gente achou isso bem interessante, desculpa, na questão de abrir espaços assim para os professores questionarem outras coisas, tá? Então, agora a gente pode, agora que a gente posicionou, né, a questão
do projeto, o que que era, quem era cada personagem. Só também para esclarecer, esse ano de 2020, eu, a Luciane e a Alda Isa, que é uma outra pessoa que participa da coordenadoria, mas nesse momento está no gabinete do secretário. Nós preparamos outros personagens para esse ano que não foi possível a gente iniciar por causa da pandemia. E essa é a ideia, cada ano, porque a gente tem muita personalidade negra, brasileira e africana, que trabalharam no Brasil. Então, esse ano a gente tinha novos personagens para apresentar, tá? Então, agora eu vou passar para a Luciane, para a gente passar para os gráficos, né? E a gente poder começar a debater os gráficos, então. A gente já contextualizou, né, o projeto, já dá para a gente passar para os gráficos. Pode falar, Luciane. Então, esse projeto, né, o Diversidade, quando a gente trabalhou nas escolas, a gente surgiu como ideia, né, numa supervisão de estágio, que a gente achasse uma forma de avaliar o projeto no término dele de 2019 e também de saber mais ou menos o que os alunos aprendiam do que a gente estava falando, como é que eles viam algumas questões. Então, nós bolamos algumas questões chaves que eram para nós muito importante ter um retorno dos alunos e poder avaliar o projeto posteriormente. E a partir disso, então, a gente fez um relatório. E aí, nesse relatório, a gente montou alguns gráficos, né? Eu fiz um gráfico por escola, para posteriormente a gente ter essa devolutiva. E hoje a gente vai falar de modo geral, né, das 59 escolas que foram atendidas em 2019, no município de Caxias do Sul. Entre elas, o EJA. A gente trabalhou do 6º ao 9º em algumas escolas. Em todas elas foi trabalhado o ensino fundamental. E nas que tinham EJA, todas a gente também foi nas turmas de EJA para apresentar o projeto. Então, os resultados do projeto, ele é a partir desse questionário que os alunos preenchiam e depois nos devolviam e a gente foi contabilizando. A primeira questão que a gente colocava para os alunos responderem é se eles conheciam a história dos heróis negros que a gente apresentava ou não antes da gente ter apresentado. E o que nos foi dado como resultado foi que apenas 15% dos alunos conheciam a história, né, desses heróis, já sabiam quem tinham sido e pelo que eles tinham lutado. 65% dos alunos não conheciam essa história, nunca tinham ouvido falar do nome desse personagem, não faziam ideia que essa personalidade existia e das lutas que ele teve em determinado período histórico, e muitas vezes no período histórico que os alunos estavam estudando em sala de aula, né? Eles estavam estudando aquele período histórico e não sabiam que aquela personalidade existiu naquele período e teve lutas tão importantes. E a gente também teve como resultado que apenas 20%, né, dos estudantes conheciam apenas o nome. Então, 20% dos estudantes conheciam apenas o nome do personagem, mas não conheciam a sua história. Justamente por não estar nos livros de história, não estar muito divulgada e, na verdade, a história dessas personalidades, muito por intenção de ser apagada, de não ser conhecida, né, de não se querer que soubessem sobre essas lutas, não tem dados suficientes, né, para que as pessoas conheçam mais sobre isso, e justamente foi essa a nossa ideia com o projeto. Fazer com que os estudantes conhecessem a história e, a partir dela, pudessem ter a oportunidade de pesquisar outras informações, pesquisarem novas coisas, para ir construindo essa consciência, essa identidade, principalmente nos adolescentes ou nos jovens estudantes que são negros, né, para que eles possam se identificar com essas histórias. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa em relação a isso, se vocês, enquanto SMED, tinham alguma visão sobre isso, se vocês mais ou menos imaginavam que era esse cenário. Não sei se vocês queriam comentar alguma coisa a respeito desse gráfico. Tranquilo? Pode falar, Adriana. Na verdade, a gente acompanhou inicialmente, né, a proposta de levar para as escolas
esses recortes, né, das histórias desses heróis negros, né, entendemos essa questão, né, e a gente sabe que a discussão na escola ela vai para além também da questão dessa ideia da personagem apenas, né. Acho que é importante fazer toda uma discussão do contexto em que isso acontece, e eu acho que é aí que está a riqueza do trabalho, né. A partir do personagem, consegue contextualizar historicamente os fatos que ocorreram para que aquilo tivesse acontecido, ou que aquela pessoa pudesse ter se promovido à política, ou que tivesse feito a revolta, como a questão do Almirante Negro, né? Então, acho que é importante problematizar essas questões para poder fazer todo um contexto e conseguir identificar a importância deles enquanto registro histórico mesmo, né? São personagens que não devem ser esquecidas, a gente tem que reforçar essa lembrança, né? Para não se apagar dessas memórias. Acho que e é muito importante que isso seja discutido, como a Alessandra falou, não apenas, né, nos anos finais da educação do ensino fundamental, mas em outras etapas também. Eu acho que a própria educação infantil tem como estar trabalhando, né, anos iniciais, a questão da EJA, como vocês comentaram e vão falar mais a seguir, né. Mas, enfim, vai ao encontro do que já é uma prática, né, enquanto secretaria de discutir nas escolas, né. Alessandra, você tem algum comentário em relação? Quer dar sequência? Não, pode dar sequência, tranquilo. Então, a segunda questão que a gente trabalhou foi o questionamento, né? Se os alunos já tinham estudado sobre os negros ou sobre a escravidão na escola, tendo em vista que nós começamos a falar com o 6º ano e a gente foi indo para o 7º, 8º, 9º ano. Então, a gente não tinha consciência de quanto que os alunos sabiam ou conheciam a respeito sobre essa temática, né, da escravidão ou sobre os negros. E 92% dos alunos responderam que sim, de alguma forma já tinham estudado sobre os negros, sobre a escravidão na escola, nos anos anteriores. E aí foi que algumas professoras nos comentaram que no 5º ano já é começado a falar sobre a escravidão com os estudantes. E aí, ao longo dos outros anos, né, do 6º ao 9º, vão se trabalhando períodos históricos específicos, mas que a escravidão ou que os negros estão no entorno desses períodos históricos, mas se inicia no 5º ano. E aí, 8% dos estudantes talvez não se recordassem, né, de ter estudado, mas responderam que não tinham estudado ou visto nada sobre a escravidão ou sobre os negros dentro da escola. Mas a maioria, sim, e inclusive faziam questionamentos durante a nossa fala, perguntas bem importantes, e a gente ia esclarecendo as dúvidas deles em relação a isso. E a gente também tem conhecimento, né, que a SMED já há um bom tempo já tem desenvolvido capacitações dos professores em torno disso para que se fale, né, e que se desenvolva atividades referentes a isso dentro das escolas, né, no conteúdo, na grade curricular. Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário ou posso dar seguimento. Eu acho que pode ir seguindo e a gente discute depois, né? Ótimo. Então, a terceira questão perguntava se eles consideravam importante falar sobre a população negra dentro da escola, porque nós queríamos saber também o interesse, né, dos estudantes sobre a temática ou não, se aquilo que a gente estava trazendo e aquilo que às vezes a escola também trazia de complemento, se para eles era interessante, se eles estavam interessados em conhecer mais sobre isso, estudar sobre. E 97% dos estudantes disseram que sim, e consideravam importante falar sobre a população negra dentro da escola, e era considerável, eles consideravam importante também a gente estar dentro da escola trazendo novos conteúdos para eles, né? E os desdobramentos que a própria escola ia trazendo depois. E 3% dos estudantes responderam que não consideravam importante falar sobre a população negra na escola, mas a gente percebe que a maioria dos estudantes das 59 escolas que a gente passou com o projeto consideram que é importante, sim, falar sobre essas questões dentro da escola. Eu vou seguir. A outra pergunta era se eles gostariam
né, a história dos heróis negros ou de personalidades negras estivessem escritas dentro de livros de história em algum momento, porque nunca se foi escrito sobre isso, né? E a gente queria saber se eles, enquanto estudantes, se nos livros de história que tem na escola, se eles gostariam que tivesse alguma história ou alguma referência a personalidades negras dentro dos livros, né? Eles achariam interessante estudar sobre isso na escola. E 95% dos estudantes responderam que sim, que gostariam que essas histórias ou que mais histórias além das que a gente contava estivessem escritas nos livros de história para que eles pudessem estudar sobre isso dentro do conteúdo. E 5% dos estudantes responderam que não gostariam que as histórias estivessem dentro dos livros de história. Dando sequência, pode falar, Letícia. Assim, então nessa parte, quando a gente comenta ali dos livros de história, né? Então, como o Adriano falou, cada personagem, por isso que levava 40 minutos, né, a apresentação, porque a gente sempre contextualizava na história, né, cada personagem, porque como ele disse, o personagem não surge do nada, né? Ele faz um levante, como na revolta da Chibata, como ai, meu Deus. O Luiz Gama, desculpa, é muito nome para lembrar. Como o Luiz Gama, né, quando ele se torna um rábula, né, que é um advogado sem a OAB, eles surgem na história porque surgem vários acontecimentos em volta deles e daí eles tomam posições, né? Como a Antonieta de Barros, que ela faz da casa dela uma escola gratuita, né, para alfabetizar as pessoas, porque ela é professora e nas horas vagas ela alfabetiza as pessoas, toda e qualquer pessoa que a procura. Então é isso, o contexto histórico faz deles heróis, né? Então a gente contextualiza, né, tudo na história e a gente vê que a história está acontecendo e eles não estão na história, na nossa história, falando agora dos nossos livros de história, né, da história contada nos nossos livros, eles poderiam estar em algum momento e eles não são lembrados, né? Porque acontece coisas muito importantes. Eu não sei como é a história lá em Santa Catarina, né? Se ela é lembrada lá ou não. Acredito que em algum momento sim, porque tem uma ponte com o nome dela, ela foi uma deputada, talvez em algum momento ela seja comentada. Em São Paulo tem uma praça, tem um busto com o nome do Luiz Gama, mas fica muito regional, né? De quem está lá e conhece eles. E a história deles é marcante para o Brasil, porque a gente precisa se espelhar, precisa ter esses heróis até para a gente ter força para também fazer a nossa história e para também ser referência no nosso lugar, né? E se a gente sabe que pessoas simples e comum conseguiu fazer algo tão forte, marcante, a gente tendo esse espelho, a gente consegue também vencer, né, e deixar a nossa marca. Por isso que é tão importante a gente ter essas pessoas para a gente se identificar, né, já que na atualidade a gente comenta muito que a gente não tem personalidades negras em quem se espelhar. A gente tem, só elas não são notórias, né, não são públicas, aliás. Não são públicas para que a gente possa se espelhar e mostrar para os nossos filhos e mostrar para os jovens, né? Que eles têm em quem se espelhar, sim, em várias categorias, né? Para que eles possam se espelhar e poder também fazer a sua história. E eu queria, Lu, que você comentasse que o Adriano também falou, né, que a gente poderia falar nas séries mais... nas séries infantis, né? E a gente tinha um projeto esse ano, até foi uma ideia da Luciane, para a gente levar para as escolas, para as séries infantis, histórias infantis. Nós tínhamos pensado, né, como uma demanda das próprias escolas, em algumas escolas que a gente teve, nos foi solicitado se a gente não teria algum projeto ou alguma atividade para trabalhar com os alunos dos anos iniciais, do segundo ano até o quinto. Porque teve em uma das escolas que nos solicitou, eu não lembro o nome da escola agora,
mas nos solicitou para a gente fazer a palestra também dos heróis negros com os 500 anos. E a gente foi, sem problema nenhum, porque era sobre exatamente isso que a escola estava trabalhando, sobre o período da escravidão. E foi fantástico. Assim. Eu pensei, 5º ano, talvez eles sejam muito pequenininhos, talvez não entendam alguma coisa que a gente vai falar, mas fomos. E foi maravilhoso, porque eles tinham muitas perguntas, eles tinham muitas dúvidas que eles estavam estudando sobre aquilo. E foi incrível o retorno que eles nos deram. Eles adoraram a gente estar na escola e disseram que a gente tinha que ir mais vezes, que a gente tivesse alguma novidade. Foi bem legal a interação com os alunos do 5º ano. E aí, pensando nisso, nós pensamos num projeto para trabalhar com os alunos do 2º até o 5º ano, que era, o nome do projeto seria Histórias Negras. E a gente ia trazer histórias, né, livros de história infantil, que falam sobre isso. O livro base desse projeto, que infelizmente a gente não conseguiu colocar ele em prática esse ano em razão da pandemia, né, pelas escolas não estarem funcionando de forma presencial, a história base era a Pretinha de Neve e os 7 Gigantes, que é uma releitura da história da Branca de Neve e os 7 Anões, com personagens negros. A história se passa na África e é bem bacana como como a história vai sendo construída, né, da Pretinha de Neve. Então, a gente ia trabalhar essa história com os alunos para ir introduzindo e construindo uma identidade negra nos alunos que se identificam como negros, para que eles se sentissem representados dentro da escola, para que eles se sentissem representados em histórias infantis, né, em contos de fadas, que normalmente não se tem a representação de personagens negros, e que a gente está começando a desconstruir isso agora. E é muito pautado esse projeto na questão de, com os alunos do 6º a 9º ano, que eles têm já construído alguns conceitos e preconceitos em relação a isso, a gente trabalha muito na ideia da desconstrução desses preceitos e preconceitos. E a gente agora, com os alunos mais novos, a gente ia no movimento inverso, de construir com eles conceitos, de construir consciência sobre a população negra desde pequeno. Porque a partir do momento em que a gente começa com os pequenos a trabalhar essas questões de que, independente da nossa cor de pele, todos nós somos importantes, todos nós temos que ser reconhecidos e que não importa se o nosso cabelo é liso ou cacheado, a gente tem que se sentir representado e todos nós temos que fazer parte daquilo de forma igual. Né? E não, embora a gente seja diferente, essa diferença não diz que nós somos melhores ou piores do que ninguém. Se a gente começa a trabalhar pelas próprias experiências das escolas, isso cedo, quando eles chegam no 6º, no 7º ano, isso já internalizou, já criou essa consciência. E aí é muito mais fácil de conseguir trabalhar e diminuir a questão de brincadeiras, de manifestações de preconceito que podem vir a se tornar discriminação e racismo, né? Que é o que a gente tenta lutar contra. Então, além de a gente lutar contra o racismo, a gente também precisa construir, desde pequenos jovens, principalmente dentro da escola, essa consciência, né, de que é errado e que é crime você discriminar a pessoa segundo a cor da pele dela. E que as diferenças delas não nos separam. Muito pelo contrário, as diferenças nos fazem crescer, as diferenças nos fazem progredir e avançar juntos. Então, é essa ideia que a gente tinha de trabalhar com os alunos menores, né? Que era um projeto que a gente tinha aqui na coordenadoria para trabalhar esse ano, mas infelizmente, na pandemia, a gente não conseguiu colocar esse projeto em prática. Mas era bem essa questão que a Adriana falou de trabalhar com as crianças dos anos iniciais também, essa questão de preconceito, racismo e de histórias com personalidades negras também. Alguém tem mais algum comentário ou alguma consideração aqui? Eu acho que é importante só relembrar também, né, que todas as escolas do município elas são abastecidas nas suas bibliotecas, né, com muita literatura negra,
né? E a gente sabe que esse trabalho já ocorre, né? Tem muitos professores que fazem esse movimento nas escolas em várias etapas do ensino, né? Inclusive, e principalmente a literatura infantil, que tem bastante material, e os professores desenvolvem atividades, a gente sabe que isso é problematizado, as questões da discriminação, do preconceito, do próprio racismo. Então, como até a Ana comentou antes, né? Numa conversa aqui interna, que é uma questão que a gente não precisa se ater apenas ao novembro para estar discutindo, isso aí já é bastante falado, né? Que é durante o ano inteiro e em todas as áreas do conhecimento, né? De modo que isso possa atravessar, né, os conteúdos, né, e não ficar só restrito a um componente curricular, que geralmente é a história, ou língua portuguesa, ou geografia, mas que todas as áreas possam discutir, né, e problematizar, enfim, com as crianças, né, guardadas os entendimentos dos conceitos também, né, como você falou antes. Então, é só para reforçar que esse trabalho acontece, a gente tem conhecimento disso, né, e que bom que vocês já estão prevendo, então, uma segunda etapa desse projeto de vocês, aí atendendo as crianças, no caso, né, que seriam os menores, né, da nossa rede. E que, se for pensar assim, a gente sabe, né, que eles são cidadãos, né, e eles que vão estar logo ali na frente, atuando na nossa sociedade, até para contribuir nessa desconstrução desse racismo estrutural que a gente ouve falar muito, que está bem em voga hoje, né. Enfim, é assunto que vai para além da conta de uma live, né, mas, enfim, é importante relembrar esse movimento que a rede já faz, né. Só para complementar o que o Adriano coloca, eu acho que é importante, de forma propositiva, estar pensando numa formação para os coordenadores pedagógicos. Eu acho que numa parceria que se estabeleça com a Coordenadoria de Igualdade Racial, eu acho que é bem importante potencializar, porque na nossa formação de professores a gente tem ainda esse vácuo, né? Nessa questão quando se fala de negritude, de população negra, né? A gente não tem isso dentro da formação de professores. Então, é importante que a Secretaria de Educação, com parcerias, né, através de parcerias, enfim, né, potencialize isso, e nós temos a figura do coordenador pedagógico que pode estar sendo, dentro da escola, o grande disseminador desse pensamento, dessa consciência, dessas ações, dessas afirmações positivas em prol da população negra. Eu acho que é bem importante isso, não só para o coordenador, também para a equipe diretiva, para que a gente possa aí estar afirmando também dentro da escola, né, dentro das pessoas que realizam o fazer pedagógico, essas questões, para que não fique estritamente no colo do professor de história, no colo de alguém, essas ações. Eu acho que a gente tem que, vou usar um termo aqui, né? A gente tem que estender isso ao maior número de pessoas possíveis, para que essas relações de pensamento, de consciência, de atitude, elas possam se estabelecer com firmeza dentro da escola. E que isso seja um subir de escada. E que hoje se faz um pouquinho, amanhã se faz um pouquinho mais, amanhã se tem mais professores, seja das séries iniciais ou das séries finais, afirmando essa consciência, esse pensamento. Eu acho que isso é bem importante, esse fortalecimento dessas relações, desse fazer pedagógico. Ana, agradeço muito a fala de vocês, porque essa nossa ideia também de uma formação é bem importante, porque eu também, né, eu fui aprendendo mais conforme fui ficando mais tempo na coordenadoria. Eu já estou aqui há 2 anos e fui fazendo cursos, formações para poder ter mais claro o que é realmente a consciência negra, né, o que é o racismo, o que é o preconceito e o que é a gente aprender a história do negro, né? Porque existe muito senso comum e o que é realmente a luta, né? Para que a gente não seja radical, né? A gente tem que lutar, mas não ser radical nem para um lado nem para o outro. A gente tem que seguir de uma maneira que a gente acolha e faça as pessoas aderir
ao nosso trabalho. Então, a coordenadoria, quando a gente pensou nesses projetos educativos, né, falando da história do negro, a gente pensou nisso, como o Adriano falou, de falar o ano inteiro, né? Porque a história do negro é a história que a gente pode conversar o ano inteiro, né? Cativar as pessoas para entenderem que não há por que ter preconceito. É uma coisa que a gente pode falar o ano inteiro e mostrar a beleza da história do negro, né? No Brasil. Então, por isso que a gente se dispôs a ir lá na SMED falar do nosso trabalho e auxiliar, né, na implementação da Lei 10.639 para o ano inteiro, né? Então, a gente também não fala só na escola, né? A Luciana é testemunha do quanto a gente trabalhou. A gente foi em presídio, a gente foi em serviço de convivência de adolescentes no turno inverso, a gente foi em serviços de idosos, a gente foi em clube de mães, a gente foi em todos os lugares. E em todos eles, todo mundo gostou de ouvir as nossas histórias. E porque não são nossas, né? A gente contou a história dos outros, mas a gente contou de uma forma que cativou, que todo mundo gostou de conhecer. Então, a gente contou o ano inteiro para várias pessoas da nossa sociedade, história dos negros, e foi interessante. E a gente ouviu histórias, né? A gente ouviu histórias de pessoas que conviveu com negros, porque quando a gente falou com idosos, a gente viu pessoas se desconstruindo. Então, é importante, sim, e a gente espera poder ainda fazer essa capacitação, onde a gente vai aprender para poder se preparar e poder passar também para os nossos colegas da SMED. Vamos ver se a gente consegue ainda fazer. Alexandra, só fazer uma contribuição. Sim. Eu acredito que a gente possa ser trabalhado as personalidades municipais. Eu acho assim, quando eu te digo as personalidades municipais, é o diretor, é o próprio Lucas agora que se elegeu, é o Mestre Brasil, é a Jussara, e assim, trabalhando eles de uma maneira, levando eles para as escolas, eles falando do fazer dele, o próprio Edson da Rosa. Eu acho que a gente tem muita gente da própria Umbanda trabalhando mostrando as dificuldades, não só as dificuldades, mas também tudo aquilo que eles conseguiram, sabe? Os méritos de tudo isso, de como é essa população dentro de uma colonização italiana, né? Eu acho que isso também é importante ressaltar. E pode ser que eu esteja errada, pode ser que seja mais fácil no Rio, mas aqui ser negro tem uma outra conotação, tem uma outra perspectiva, tem uma outra dimensão, é diferente. E é como tu falou no início da tua fala. Existem negros no Rio Grande do Sul e essa visibilidade tem que ser mostrada. Existem vencedores, existem heróis, existem pessoas no seu dia a dia que lutam diariamente. Todo dia se constroem heróis negros e brancos na nossa sociedade. Infelizmente, nós temos a visibilidade do herói branco, seja no presente ou no passado, né? Então, queremos construir um futuro diferente. O que estamos fazendo para isso? Como vamos nos mobilizar? Eu acho que é interessante pensar que temos personalidades negras aqui que fazem tudo isso, trabalham nessa perspectiva. Então, eu acho que, de repente, num projeto mais micro, seria interessante trabalhar nessa perspectiva de mostrar que não está tão longe, que está ao meu lado, que isso existe agora, que isso está acontecendo. Eu acho que, por isso, para o aluno, isso é muito bom, ele ver que isso acontece. Né? O próprio rapaz, aquele que eu esqueci, que ele tem que ele faz o projeto do hip hop nas escolas, ele trabalha muito nessa perspectiva, eu gosto muito dele. O Chiquinho de Vilas, acho que é uma boa parceria que pode se estabelecer com outras áreas e que pode estar trabalhando nessa perspectiva que vai ao encontro do que nós queremos, né? Da valorização da sociedade como um todo, especialmente da população negra. Sim. Você comentou, né, do Mestre Brasil, da Jussara Quadros. A Jussara Quadros foi a primeira coordenadora da coordenadoria, né, quando a coordenadoria nasceu. O Mestre Brasil também foi coordenador, né, da coordenadoria.
E a gente está nesse momento hoje da coordenadoria porque eles vieram antes, né, e construíram um caminho. Por isso que a gente está nesse momento hoje, né? A gente tem sempre que merecer e homenagear os que vieram antes, né? A gente nunca pode esquecer de quem veio antes da gente, porque a gente não chegou onde está sem quem veio antes e construiu o caminho. E com certeza eles fizeram palestras em escolas e fazem até hoje, e em muitos momentos em que eu faço falas, eles estão presentes, né? A gente se encontra muitas vezes, sim. E essa ideia que você falou é a que a gente tem, tanto que no dia 20 nós fizemos uma live e a gente trouxe a Prof. Gilca, que é do município, e a gente trouxe o Chiquinho de Vilas nessa ideia de que existe pessoas aqui na cidade que trabalham, né, no crescimento da população negra e que investem o seu tempo e conhecimento ajudando as pessoas aqui, né? Como você disse, a gente não precisa ir longe para se espelhar, né? Tem pessoas aqui perto que trabalham muito no avanço da comunidade negra. Pode continuar, Lu, nos gráficos. Então, o próximo gráfico, ele era um questionamento que a gente fazia sobre com qual etnia, né, o aluno se identificava. E aí a gente fez toda uma fala, né, em relação a quais etnias eram, né, e de acordo com as características, porque como o Brasil ele é um país muito miscigenado, então a maioria das vezes os alunos eles descendem de mais do que uma etnia, né? Mas a questão da sua identificação, ela é importante, você saber quais são as suas origens, de quem você descende, mas é importante que você se identifique com uma, né? Com aquela que você se identifica mais com a história, que faz mais sentido para você enquanto pessoa, né? Se alguém te perguntar, de qual etnia você é, né? Com o que você se identifica, a pessoa saiba responder, né? E fazer toda essa reflexão. Eu descendo de tal, e tal, e tal, e tal nacionalidade, mas eu me identifico como branca ou como negra. Então, a gente fez essa reflexão com os estudantes, e aí a gente teve as respostas deles, que 52% dos estudantes se identificam enquanto brancos, 32% dos estudantes se identificam enquanto negros, 10% se identificam enquanto indígenas, 3% de origem asiática e 3% não respondeu a esse questionamento. Preferiu não responder com qual se identifica, muito talvez por se identificar mais do que uma, né? E a gente deixou bem livre para quem quiser responder ou não a essa pergunta. Mas é bem interessante a gente perceber a diversidade que existe dentro das escolas com a questão da nacionalidade, de quem eles descendem e de como eles se identificam a partir da nossa fala. Porque nessa questão surgiam muitas dúvidas, né? Os alunos perguntavam muito, mas meu pai é italiano, ou minha mãe é da Alemanha, o que eu sou? Né? Aí a gente fazia toda uma fala de dizer para eles olharem para os pais e para os avós, para ver não só a questão da pele, o cabelo, mas também de onde eles eram, de onde tinham vindo, de onde veio a família, né? Para que eles identificassem quais etnias existiam dentro da família e, dentro dessas, com qual eles se identificavam mais, para poder responder. Então, foi bem interessante ver os questionamentos dos estudantes. Uns nem imaginavam o que era, ou que existia mais do que uma dentro da sua família. Então, foi um processo de autoconhecimento dos estudantes muito importante. Eles fizeram esse movimento e eles gostaram bastante quando a gente falava sobre essas questões. Então, é interessante a gente ver a diversidade que existe dentro das escolas e como é que os alunos conseguem, a partir da reflexão, se auto-identificar. E isso é extremamente importante, a gente se auto-identificar com alguma etnia, com quem a gente é, de onde a gente vem, quais são as nossas origens, porque isso diz muito depois das lutas e dos enfrentamentos que a gente vai ter, né, e do posicionamento, da consciência que a gente vai criando em torno dessa identidade, né?
é extremamente importante trabalhar isso dentro das escolas e que a gente já percebia que as escolas trabalhavam isso de alguma questão estudante, mas que quando a gente falava sobre isso, sendo um serviço que vem fora da escola, que está reforçando o que a escola já traz, muitos diziam, mas a prof já falou sobre isso, a prof falou em tal momento sobre isso. Então, era muito legal eles conseguirem trazer experiências que eles já tinham tido dentro da escola para refletir sobre isso a partir do que a gente estava trazendo. Então, foi um movimento bem bacana e aqui a gente consegue perceber que os alunos realmente conseguiram aprender boa parte daquilo que a gente estava tentando trazer com as palestras, que era a questão de se identificar. Porque quando a gente se identifica, isso a gente deixava bem claro, quando a gente se identifica com uma etnia, não quer dizer que as outras sejam menos importantes do que a nossa, mas a gente consegue ver que tem a nossa e que cada pessoa tem a sua identidade. E a gente, a partir desse momento, consegue fazer um movimento de eu tenho a minha, eu quero que a minha identidade seja respeitada, então, para isso, eu também preciso respeitar a identidade das outras pessoas. E aí a gente vai construindo uma consciência e, de certa forma, desconstruindo conceitos e preconceitos que, às vezes, são muito sutis e que a gente, numa brincadeira, em algum momento, não se dá conta de que esses preconceitos estão por detrás daquela fala, mas que é importante a gente fazer esse movimento de reflexão dos estudantes, pois, como o Adriano falou, são eles que vão estar aí no futuro vivendo nessa sociedade. Se a gente quer que a sociedade se transforme para melhor, a gente precisa investir nos jovens, investir em crianças, para que eles no futuro também consigam pegar essa luta para eles e construir, transformar essa sociedade sem discriminação, sem preconceitos. A gente precisa desse movimento com eles. Então, foi bem bacana. Não sei se vocês têm algum comentário em relação a isso. Posso seguir? Tá. Então, essa questão era uma preocupação que a gente tinha, porque a gente sabe que em todas as áreas da sociedade existe racismo, existe o preconceito racial, mas a gente muitas vezes não tem isso quantificado. E por ser um ambiente escolar, chega de tudo. A escola é onde tudo se manifesta, né? Desde os pequenos detalhes, que às vezes, como eu falei, são muito sutis e que a gente não percebe. Então, uma preocupação era a gente saber dos estudantes, né? Porque os professores da equipe diretiva, a gente já tinha uma visão mais ou menos de que isso existia e que acontecia. Muitas escolas também nos procuravam por casos de discriminação, de racismo ou de preconceito que aconteciam dentro das escolas, para a gente discutir sobre isso com os alunos, para que isso fosse se modificando. Então, a gente tinha a preocupação de saber dos estudantes qual que era a visão deles, se eles já tinham presenciado ou se eles já tinham sofrido racismo ou preconceito racial dentro da escola. E aí aqui é importante a gente destacar o que a gente trabalhava dentro das escolas, que é a diferença entre o preconceito e a discriminação. Porque a gente dizia, o preconceito é quando você não gosta, ou não acha legal, ou não acha bonito, alguma característica específica de alguma pessoa, seja física, de gênero ou de qualquer forma. É um preconceito. Tá? Você não gosta. Tudo bem, não é obrigado a gostar. Mas quando você passa desse preconceito e você começa a atacar a pessoa, humilhar a pessoa de forma física, verbal, isso já não é mais preconceito. Isso passa a ser discriminação. E aí, a discriminação com relação à população negra, né, é racismo. Mas existem outras formas de discriminação que é importante ser trabalhado dentro das escolas também, porque acontece muito nas brincadeiras que os estudantes fazem uns com os outros, em questão de gênero, em questão de altura, de peso, que se configura na questão do bullying também. E que dentro dessas brincadeiras também está as brincadeiras com recorte étnico-racial, com recorte de discriminação que vem a ser o racismo. Então, a gente falava de uma maneira geral sobre preconceito e discriminação para contextualizar eles e falava da questão dos tipos de discriminação também, que existem não só em relação à população negra,
para que eles também fossem percebendo que outras brincadeiras que não têm um recorte étnico-racial também são formas de preconceito e discriminação que não são legais e que eles precisam começar a desconstruir e não praticar, porque é uma brincadeira para mim que estou fazendo. Mas será que o meu colega, para quem eu estou fazendo essa brincadeira, ele acha isso legal também? Será que isso não ofende? Será que isso não humilha aquele colega? Se esse colega fizesse isso comigo, a mesma brincadeira comigo, será que eu ia gostar? Será que eu ia achar legal? Então, a gente sempre tinha que refletir sobre essas questões. Pensar, o que eu estou falando aqui com a brincadeira com o meu colega, é legal ou não é? Como é que ele está se sentindo? Como é que eu me sentiria se eu fosse comigo? Para que a gente possa refletir, não é legal, então eu não vou fazer para o outro, porque eu não gostaria que ele fizesse esse tipo de brincadeira comigo. E isso revela, de forma sutil, através de uma brincadeira, um preconceito que eu tenho, que eu preciso desconstruir. Então, isso a gente falava dentro das escolas. E aí, a partir dos questionários, das respostas dos alunos, 49% dos estudantes identificaram que sim, que já sofreram ou que já presenciaram alguém sofrer racismo ou preconceito racial dentro da escola. E isso começa desde as brincadeiras, com o cabelo penteado, com o tom da pele, com expressões que têm um cunho racista, né, que a gente trazia para reflexão. E aí eles traziam muitos casos. Eles traziam casos que eles viam de colegas de uma escola ou de outra, de pessoas que eles conheciam de outras escolas que também eram amigos que faziam isso, ou que eu fazia esse tipo de brincadeira. No se dar conta de que eu também estava reproduzindo esse discurso e se dar conta de que isso não é legal, de que, na verdade, isso pode ter consequências futuras se eu não trabalhar isso agora. Então, os alunos perceberem que isso não é legal, de que não tem razão para que isso aconteça, porque eu não ia gostar que fizesse essa brincadeira comigo se eu estivesse no lugar da pessoa. Então, por que eu vou fazer isso com o outro? Então, muitas vezes a gente, na hora da brincadeira, não se dá conta e quando vê, já foi. Mas a gente não sabe o que está passando no interno daquela outra pessoa com quem a gente está brincando. E é isso que a gente precisa trabalhar, para que dentro das escolas o bullying vá se desconstruindo. Essas brincadeiras que têm um preconceito, que têm um cunho racista, não se perpetuem, não se reforcem, não sejam reproduzidas. Para a gente poder desconstruir tudo isso, a gente precisa trabalhar sobre isso, pensar e refletir sobre isso também. Então, por mais que seja ali 51% não e 49% sim, esse 49% já é um número muito expressivo com relação ao ambiente escolar, de brincadeiras e de situações que acontecem entre os estudantes, né? E fazer com que eles percebam isso é importante no processo de desconstrução desse racismo estrutural que está presente na nossa sociedade, que a gente vivencia diariamente, praticamente diariamente, esse racismo, e que a gente precisa se dar conta de que ele existe sim, porque ainda existem pessoas que negam, né, o racismo, que diz que não existe, que somos todos iguais. Porque o discurso do somos todos iguais, para algumas coisas sim, nós somos todos iguais, mas para outras existe desigualdade, existe uma diferença de acordo com o segmento, de acordo com a questão étnica, não é igual. Existem diferenças e é justamente por essas diferenças existirem que a gente precisa, que existe o racismo e que a gente precisa estar refletindo e lutando contra isso. Então, esse gráfico, ele é um resumo do quadro das 59 escolas que a gente foi, da visão dos estudantes em relação ao racismo, em relação ao preconceito racial, de quem já sofreu na pele e de quem já presenciou alguém sofrer, e de pessoas que talvez faziam esse tipo de brincadeira ou esse tipo de comentário e que passaram a se dar conta de que isso é preconceito, de que isso é discriminação e de que não é legal fazer isso para que se construa esses preconceitos em relação à população negra e também em relação a outros segmentos da sociedade. Não sei se você tem alguma coisa a comentar sobre isso.
Eu acho importante aquela fala da Angela Davis de não basta não ser racista, né? Que é necessário sermos antirracistas. E ao escutar as crianças, os adolescentes nas escolas, a gente também, se tiver uma escuta mais empática, assim, digamos, a gente começa a entender também de onde pode estar sendo originadas essas falas deles, né? Ou seja, tem um movimento que às vezes vem do próprio entorno deles, das convivências que eles têm, da própria família, né? E eu acho que a escola tem essa função social, né, de problematizar as questões, para que isso também retorne através dos próprios estudantes para dentro da família, para eles também terem um contraponto, né, quando eles perceberem ou vivenciarem alguma cena de discriminação ou preconceito, que eu acho que é uma maneira de estar construindo uma cidadania mais plena, né, e garantir uma democracia, porque no final das contas, se nós formos pensar, enquanto houver racismo, a democracia não é plena, né? Que é só parcela da sociedade que vai estar garantindo alguns direitos, e a gente sabe que aquilo que a gente chama de minorias, que na verdade são numericamente são maioria, né? Eles estão alijados de uma situação assim de políticas públicas às vezes, né? Então, se a gente não fizer um contraponto na escola, onde a educação é o pilar do nosso trabalho, e também não é só exclusividade, porque eu acho que a sociedade civil organizada precisa também ocupar a escola nesse sentido, né? Como é o caso do exemplo do Chiquinho de Vilas. Ele é uma pessoa que saiu de uma periferia, teve todo um progresso, assim, até dizendo de uma questão intelectual de academia, e hoje ele está retornando com um trabalho para as escolas, né? Apesar de ele não ser diretamente um professor, mas é um movimento muito importante que a gente tem que alimentar, né? E como a Ana falou, de trazer essas personalidades que são locais, né? Para fazerem falas, para estarem comparecendo. Eu acho que isso precisa ser mais rotineiro, digamos assim, de modo que naturalize e amenize essa questão da desigualdade, do preconceito, né? Eu acho que é um caminho que a gente já sabe como mais ou menos deve ser, né? Agora, acho que tem que ter mais políticas públicas e voltadas para isso, para essas formações, né? Para a gente diminuir esse gráfico aí de presenciar ou sofrer o preconceito, né? Só para complementar, e às vezes na escola, a naturalização dessas situações, o professor, né? Ele muitas vezes é natural para ele isso, que aconteça isso, né? Então, eu acho que esse trabalho de, pelo menos, colocar dúvida, né? Esse trabalho de consciência, de a gente botar, mas será que isso é certo por quê? Né? De questionar isso, né? Então, por isso que eu acho que eu ainda acredito muito, embora um pouco afastada dessas questões ligadas à questão pedagógica, que hoje meu setor é administrativo, mas eu sempre me encantei por isso, trabalhei na cultura e aí, né? Mas eu acho que, ainda acredito que o caminho seja a formação de professores, seja no âmbito municipal, estadual, superior, né? Na formação mesmo, né? Eu acho que todas as redes deveriam atacar nisso, nessa promoção, trabalhando com grandes conceitos, com grandes formações. Eu acredito nisso, eu acredito que seja, e teríamos que formar todos, né? Não esquecer de nenhum. Porque até mesmo uma confraternização de uma escola revela muito da consciência daquele lugar, daquelas pessoas, né? Quem nós convidamos para a confraternização do grupo de professores, né? Será que nós convidamos todas as pessoas? Será que a gente convida as pessoas que trabalham na área da limpeza, na área da merenda? Será que a gente convida as pessoas, todos mesmo que fazem parte da escola? Então, isso já revela uma parte, né? Já revela alguns aspectos daquilo que se estabelece naquele lugar. E eu acho que a partir disso é que a gente começa a demover e a construir alguns conceitos e preconceitos, como tu colocava na tua fala. Eu queria comentar também que nesse gráfico não tem, né, porque a gente não levou o questionário, mas nós tivemos convites, né, de alguns locais que perceberam que estava acontecendo, né, preconceitos raciais, né, porque como somos a Coordenadoria de Promoção Racial, nos convidaram para fazer algumas falas. E, para surpresa nossa,
num desses lugares que a gente foi fazer a fala, porque era por causa de um imigrante, eu não me lembro se senegalês ou haitiano, né? Que ele estava sofrendo preconceito porque ele não conseguia falar o português, né? Por ele ser negro. E daí eu fui lá, fiz uma fala, porque nós também temos a palestra Identidade Negra, né? Que eu e a Luciane fazemos, em que a gente reforça a identidade negra, comentando alguns casos de racismo com personalidades negras conhecidas, né? Dizendo como elas agiram, né? Que é muito importante, como esse cartaz, esse banner que está aqui atrás de mim, que racismo é crime, que a gente tem que tomar posicionamentos, né? Fazer o boletim de ocorrência é fundamental, né? Não na questão de condenar a pessoa que fez, mas de processar ela, dela perceber que é um crime e de ela sofrer consequências pelo seu ato. Essa consequência a gente não espera que seja a cadeia, tá? A gente espera que seja prestar um serviço à comunidade negra, conhecendo o trabalho, né, numa comunidade negra, trabalhando com pessoas negras e percebendo que os negros são iguais aos brancos, realmente iguais, que dá para trabalhar junto, que dá para conhecer a nossa história e que a gente, quando está na periferia ou quando está numa camada menor da sociedade, o que a gente quer é crescer com trabalho, com estudo, né? Que a gente quer que essa pessoa preconceituosa venha nos conhecer a nossa cultura e nosso trabalho, e não que vá para a cadeia, né? Que infelizmente a gente sabe que para o presídio não faz bem para ninguém. Essa é a nossa proposta, tá? Que tem que fazer o processo, fazer o boletim de ocorrência, na ordem, né? Fazer o boletim de ocorrência, o processo, mas que outras condenações, tá? Então, a gente tenta fortalecer a pessoa, né, que sofreu o preconceito, o racismo, fortalecer a identidade nela, fortalecer nas pessoas que estão em volta dela, o conhecimento da identidade negra, da história, tentar trazer conhecimento, e nesse local a gente falou também da xenofobia, de que somos uma cidade de imigrantes, né, que a gente recebe imigrantes o tempo inteiro e que eles são mais imigrantes que estão chegando e que chegando para trabalhar e que se sentirem acolhidos e arrumarem empregos aqui vão ficar, caso contrário eles vão embora procurar outra cidade como qualquer outro imigrante. E eu cheguei lá, comecei a palestra e levantou a mão uma pessoa que é indígena. E essa pessoa falou, eu sofro, mas claro, quando eu fiz a palestra, eu não falei, eu vim aqui por causa dessa pessoa, né, imigrante que está sofrendo preconceito. Não, eu comecei a falar de preconceito, de que o preconceito não é bom, como a Luciane falou, a gente fala do preconceito em geral, de gênero, de deficiência, de preconceito racial, né, para que a pessoa não fique exposta, né, a ideia é essa, que ela não fique exposta. E a gente começou a falar, e daí levantou a mão uma pessoa indígena e falou, não, eu sou indígena e eu também sofro preconceito aqui. E daí eu pedi, né, porque a pessoa estava falando bem português, daí eu falei, tá, você é indígena da onde? Daí ele falou que era indígena de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, então a pessoa é gaúcha, né? E por ela ser indígena, realmente a fisionomia da pessoa era indígena, o cabelo, né, tradicional indígena, com aquela franjinha. E ele falou que ele chegou há pouco tempo em Caxias do Sul, com a família, e por ter um sotaque diferente, uma fala diferente, ele também estava sofrendo preconceito ali no local e não estava se sentindo bem, e começou a chorar. Eu me senti perdida, né? Porque uma pessoa como nós, gaúcha, como que poderia estar sofrendo preconceito, né? E daí eu comentei, né, na hora, olha o que
a fala com essa pessoa, as brincadeiras, pode levar o desconforto, né? Olha o que a gente está fazendo com essa pessoa, trazendo para ela desconforto, tristeza. E não é assim que a gente acolhe as pessoas que chegam na nossa casa, porque Caxias do Sul é a nossa casa. A gente não pode receber as pessoas assim. E daí fui conversando e todo mundo foi se sensibilizando. E eu falei, assim como a gente recebe maus... Aí sim, eu fui direta. Assim como a gente recebe maus imigrantes, né? Haitianos, senegaleses, venezuelanos, que estão chegando na nossa cidade, a gente às vezes recebe mal pessoas que chegam de outras cidades, de outros estados do nosso país, e olha, agora a gente está recebendo mal pessoas gaúchas. Não pode ser assim, né? Então a gente tem que cuidar o que fala, e daí fui falando e percebi, né, o quanto que a gente pode, e tentei fazer com que todos percebessem, e também percebi o quanto que a gente pode machucar outra pessoa, porque por mais que a gente fale, eu ainda não tinha visto ninguém demonstrar todo o seu sofrimento com relação ao preconceito e à discriminação, né? Foi muito difícil, mas daí consegui levar até o fim a fala e é mais um relato, né, do quanto que a gente pode machucar alguém, né, com uma brincadeira, com uma fala. E eu fiquei mais surpresa porque era uma pessoa aqui da nossa terra, né, que estava sendo discriminada só porque é indígena. E é indígena, né? Ele é um indígena. E não foi feito esse questionário, né, porque a gente foi lá por causa de uma outra palestra onde a gente não entrega esse questionário. Posso dar sequência? Sim, pode continuar. Então, o último gráfico que a gente queria também ver o quanto que eles aprendiam em relação à nossa palestra era a pergunta se a palestra trouxe novos conhecimentos ou se possibilitou refletir sobre a população negra dentro do Brasil. E aí a gente conseguiu identificar que 96% dos estudantes, né, responderam que sim, que a palestra trouxe novos conhecimentos para eles e que também possibilitou refletir sobre a população negra dentro do Brasil, sobre preconceito, sobre discriminação, sobre outros assuntos que eles foram trazendo durante a nossa fala, que foram perguntando, tirando dúvidas. Então, esse gráfico, ele para nós da coordenadoria que idealizamos esse projeto, ele é muito importante, porque mostra que o nosso trabalho, por pequeno que ele tenha sido, né, por um início de conversa com os alunos, ele fez alguma diferença, né? Pelo menos o nosso objetivo de refletir sobre esses aspectos, de trazer novos conhecimentos e refletir sobre essa temática junto com os estudantes, ele foi alcançado. Então, é muito satisfatório a gente ver o reconhecimento do nosso trabalho, do nosso projeto dentro das escolas, não só pelos elogios e cumprimentos dos professores, que também acompanhavam enquanto a gente falava com os estudantes na aula, os professores ficavam juntos, acompanhavam, faziam perguntas, faziam reflexões com os estudantes também, relacionando com a aula. E é importante dizer também que não foi só em aulas de história, foi em aulas de artes, de educação física, de matemática, foi N momentos e N disciplinas que a gente fez essa sala com os estudantes e todos os professores participavam de forma muito ativa nas discussões que a gente estava fazendo com os estudantes. E ter um retorno positivo da direção da escola, dos professores, é muito bacana para o nosso projeto também, mas o que a gente realmente queria é que os estudantes tivessem essa reflexão, que eles tivessem a possibilidade de refletir e conhecer mais sobre a população negra dentro do Brasil, sobre a nossa história, porque a história da população negra dentro do Brasil faz parte da história do Brasil. E nós, enquanto brasileiros, se a gente não conhece essa parte da história, é como se nós não conhecêssemos a nossa própria história. Então, é extremamente importante a gente conhecer a história da população negra dentro do Brasil, de outras nacionalidades também, para que, além de construir preconceitos, a gente possa conhecer realmente a nossa história enquanto país e se orgulhar dessa história também, né? Que é o que a gente tenta provocar nos alunos essa reflexão para que a gente conheça
conheça e se orgulhe da nossa própria história. Então, a gente fica muito feliz com os resultados do projeto dentro das escolas com os estudantes, né? E depois de todos esses formulários, porque foram 59 escolas e ao todo foram 3.911 alunos contemplados pelo projeto. Então, foram 3.911 formulários, questionários, que a gente depois teve que computar os dados e construir esses gráficos, não só de uma forma geral, mas separados, escola por escola, para dar esse retorno. O nosso objetivo no início do ano era ter dado esse retorno e essa apresentação desse resultado do projeto para as escolas no início desse ano. Mas, infelizmente, na razão da pandemia, a gente não conseguiu se organizar, a gente já estava finalizando esses resultados, montando os gráficos no início do ano, então ficou bem complicado. E aí a gente aproveitou para, nesse momento, né, de discussão sobre os direitos humanos, sobre o mês da consciência negra, também a gente conseguir estar vindo falar sobre esse assunto, apresentando os resultados do projeto para a coordenação pedagógica da SMED, o Adriano, que participou da construção desse projeto desde o início, quando a gente se apresentou para ir para as escolas, para a Ana Clara também ter conhecimento sobre o projeto e os resultados que ele teve, né? A importância da gente dar continuidade a iniciativas como essa nos próximos anos para apoiar. O nosso objetivo realmente é apoiar o trabalho que as escolas já vêm desenvolvendo, que a SMED já tem, reforçando também a importância da capacitação dos coordenadores, da equipe diretiva, dos professores em relação a essas temáticas, para que eles sejam multiplicadores disso, para que eles possam replicar essas falas, esse conhecimento com os estudantes, não só no mês da consciência negra, mas sim todos os dias, a qualquer momento, durante o ano inteiro, porque é importante falar sobre isso sempre, né? Então, eu agradeço muito pela abertura que a SMED teve de nos possibilitar ir nas escolas desenvolver esse trabalho e que a gente, pela abertura e pela participação hoje também, de estarem conosco nessa luta juntos, para que a gente apresentasse esses resultados que foram muito importantes e que a gente agora vai também dar a devolutiva posteriormente para cada uma das escolas, para que eles consigam identificar dentro da escola como é que está esse cenário. Porque aqui é um cenário de Caxias, das 59 escolas que a gente foi, mas a gente tem dividida nas escolas para que cada escola consiga ver como é que está essas questões dentro dessa escola com os estudantes e poder dar continuidade nesse trabalho para o próximo ano e que a gente possa também continuar com essa parceria aí pelos próximos anos para refletir sobre isso e ir construindo estratégias de colocar a Lei 10.739 em implementação, né? E conseguir também transformar a sociedade da forma como a gente gostaria, né? Sem esse preconceito de discriminação que infelizmente ainda ocorre. Agora eu passo a palavra, né, para o Adriano e para a Ana Clara, se quiserem também finalizar e contribuir com a reflexão agora. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que sempre é um ótimo momento para a gente fazer essas reflexões, que a gente é um ser, é um agente político, a gente é um agente social, então a todos os momentos a gente revela o que está dentro, né, por lado de fora. Eu sempre penso isso, o que está dentro está fora. Então, eu acho que esse trabalho de formiguinha que tu colocaste, que eu acho que é nesse sentido que tu coloca, né, eu acho que sim, é assim que se começam as transformações. Eu acho que uma mudança cultural, histórica, de pensamento, ela demora muito tempo para acontecer. Eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, pelo trabalho, e quero dizer que fico muito feliz de ter sido convidada para estar aí obtendo esses resultados que vocês tiveram nas escolas. Parabéns, continuem, tá? E eu acho que a Secretaria de Educação está sempre à disposição para novas parcerias, para buscar novos projetos, para fazer novos investimentos nessa temática que é tão linda, que ela é tão importante e que a gente precisa dessas iniciativas. Então, quero parabenizar você, a responsável, a Alessandra, tá? E me colocar sempre à disposição, que onde quer que eu esteja,
eu estou me colocando à disposição para auxiliar, para também poder ser um agente de transformação onde quer que a gente esteja, que eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada, um abraço para todos vocês, tá? E parabéns. Eu também, então, aproveito para fazer o agradecimento, né, da parceria que a coordenadoria teve conosco, dessa inserção nas escolas, do trabalho que vocês estão desenvolvendo, do que já estão projetando para mais adiante, né, de atender outras etapas, né, e como veio a fala daquela situação que a Alessandra narrou antes, de também ter o cuidado com a questão da Lei 11.645, né, que inclui a questão dos povos originários, né, que são super importantes e cada vez mais estão sofrendo mais as consequências de alguns retrocessos que a gente está vivendo, enfim, né. Então é importante também ter um olhar para essa população indígena, né. A questão da população negra, eu acho imprescindível esse reforço da questão da identidade, né, de trabalhar a questão da resistência, da ancestralidade desse povo, né, de toda a carga de trabalho e a alegria que eles promovem para a sociedade, né. Eu acho que quanto mais a gente puder trazer essas questões para dentro da escola, discutir com as crianças, que por sua vez, em alguma medida, vão levar para suas famílias, é uma maneira de a gente fazer esse resgate histórico dessa nossa dívida social, né, que a gente tem com o povo negro também. Né? Então, parabéns pelo projeto, vida longa e que as mudanças de gestão, né, não impeçam que o trabalho continue, né, para a gente poder ter a continuidade, enfim, de uma atividade tão nobre. Parabéns mais uma vez. A gente que agradece, então, a presença de vocês aqui, a parceria, né, da SMED com esse trabalho. Como a Luciane disse, a nossa ideia é de apoio, né, de trabalhar junto. A gente quer ampliar o nosso trabalho, né, com as séries iniciais. E por isso também que a gente já estudou novos personagens para a gente trazer, porque a gente sabe que os alunos conversam, a gente quer trazer personagens novos, né, para não se repetir. E também, esse ano passado foi adesivo, esse ano a gente colocou cruzadinhas, que foi a ideia da Alda Isa. Então, a gente também está se reinventando para que seja sempre novidade, né? Que a gente sabe que eles gostam de novidade, de coisas diferentes. E a gente também está se planejando para o ano que vem, vamos ver se vai ser presencial, se vai continuar online, né? A gente quer, ano que vem, poder participar das aulas, sejam elas como forem, presencial, online, a gente está pronto para trabalhar junto com as escolas. A gente só vai esperar o ano começar e ver como a pandemia vai deixar a gente trabalhar. E a gente está pronto para trabalhar o ano inteiro com quem nos chamar para conversar. Porque falar da identidade negra, falar da história do negro, ela é atemporal. Pode ser a qualquer momento, o ano inteiro, em qualquer lugar, né? Existia muito essa mística, né? De que nem todo mundo está preparado para ouvir a história. Não, depende de como a gente vai contar, né? De como a gente vai falar, de como a gente vai empoderar as pessoas. E as pessoas estão interessadas em saber da história do negro, dessas personalidades, né? Que nem todos conhecem. E a gente tem que estudar, se preparar para falar, né, dessas personalidades, das pessoas locais, das histórias locais que tem aqui. Outra personalidade que pouco é comentada é o nosso primeiro intendente, né, que é o Campos Júnior, que poucas pessoas sabem. Nós colocamos também no Instagram, nós colocamos como marca-texto, né, nós não colocamos como adesivo. E esse ano também a gente não pôde entregar, porque a ideia era entregar durante algumas palestras da identidade negra, em outro momento, né? Porque a gente quer entregar materiais diferentes, assim, para que as pessoas saibam, né? Em algum momento é um material, em outro momento é outro material. Mas tudo bem,
ano que vem a gente está pronto para começar de novo e vamos lá. E a gente está muito grato, né, por poder disponibilizar a entrega desse relatório, porque a gente estava ansioso, sem saber como entregar, então a gente conseguiu juntar o mês da consciência negra com esse Dia dos Direitos Humanos, e vai ser bem importante que todos saibam, né, como é que as nossas crianças estão pensando. E também é uma coisa assim que as pessoas pensam, e as crianças não percebem, não veem o que está acontecendo e não interagem com o momento. Não, elas sabem muito bem o que está acontecendo, elas interagem com o momento, elas percebem o que tem na volta delas. Às vezes somos nós que não perguntamos o que elas pensam, o que elas veem, né? É a opinião delas, mas elas sabem muito bem tudo o que está acontecendo. E talvez esses gráficos façam a gente refletir nisso também, né? Por isso que é tão importante a nossa fala ser abrangente, né? Do 6º ao 9º ano. Muito obrigada, pessoal. A gente agradece esse momento e a gente espera que possa ser bem produtivo para todos que vão assistir. Obrigada.